Aprendizagem pelas provações. Hoje concluiremos a justificativa número 49 para que ocorram realmente dores e sofrimentos na vida do ser humano. Conforme já vimos ontem, as provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para que fique evidenciado o quanto realmente cremos e o quanto confiamos na providência divina nos momentos de provas extremas. Outra experiência cercada de extremos e intensidade muito elevada é aquela em que o profeta Elias desafiou aos profetas do deus Baal, 450 ao todo, e os profetas da deusa da fertilidade, Azerá, 400 ao todo, sobre o Monte Carmelo. Nessa ocasião, o próprio rei Acabe se fez presente, com toda a sua comitiva real. Era um momento de guerra em que todas as forças demoníacas estavam a postos para fazer com que os sacrifícios de Baal fossem prontamente consumidos pelo fogo, o qual o próprio príncipe das trevas enviaria, já que tem poder para isto. Apocalipse 13, verso 13 nos diz: "E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens." Mas, como não poderia deixar de ser, outro exército também compareceu. Anjos de Deus protegiam seu fiel servo e garantiam a total inacessibilidade das hostes malignas àquele local. A fé do profeta Elias estava sendo provada, apesar de o relato bíblico indicar sua tranquilidade e até mesmo sua descontração ao brincar com os profetas de Baal e Azerá e deles zombar. Certamente no seu coração ardia uma certa dose de ansiedade e preocupação, já que sua própria vida estava em jogo, e, mais grave ainda que isso para ele, era o fato de que o futuro da nação também estava. Uma falha ali poderia significar a imersão total e irreversível do povo na apostasia. Ele devia manter sua confiança em Deus no mais elevado patamar possível. Da sua atitude dependiam muitas coisas ali. Era um momento crucial em que o inimigo cercara o servo de Deus por todos os lados, utilizando-se de soldados do infiel rei, de centenas de profetas do maligno e de outras centenas de auxiliares e serviçais dessa hoste, de milhares de pessoas, em sua maioria incrédula e ávida por derramamento de sangue. Enfim, Elias estava humanamente sozinho e totalmente cercado pelo inimigo. Mas, apesar de todo esse cerco, havia uma direção para a qual o profeta podia recorrer sem medo de estar a mesma bloqueada por agentes do mal, a direção do céu. E foi nessa direção que Elias concentrou sua atenção e suas preces. Ali depositou ele toda a sua esperança. Houvera Israel feito o mesmo quando se viu cercado por montanhas, exércitos egípcios e pelo Mar Vermelho à frente, e teria evitado aquela afronta desnecessária ao Deus da libertação. Olhar para cima, eis a nossa maior necessidade, sempre que nos virmos cercados de dificuldades, sejam elas extremas ou não. Aliás, essa nobre e sábia atitude de manter os olhares voltados para o trono da majestade deve ser uma constante em nossa existência, já que, neste mundo de dores, sempre estamos cercados por todos os lados pelo perigo iminente. Esse olhar para cima, constantemente, pode significar nossa demonstração de confiança e a transmissão dos nossos pedidos permanentes de socorro e forças ao Senhor, mas ele deve ser praticado também por outra causa mais nobre e amorável ainda: olhar permanentemente para cima, porque Ele lá está. Ele que tanto nos amou e ama. Ele que tanto fez, faz e ainda fará por nós.
Ele, que só quer o nosso bem sempre. Sim, Ele, que está preparando um retorno incrivelmente maravilhoso a este mundo, para nos resgatar e para nos levar para bem perto de si. Sim, olhar para cima, primeiramente, como resposta de amor e de reconhecimento por tudo o que o nosso Deus significa para nós. Israel, diante daquela provação extrema, não esperou para ver a libertação que o Senhor iria operar e que operou. Estamos falando da experiência diante do Mar Vermelho, tendo os egípcios na retaguarda para atacá-los. Essa atitude mudou alguns dos planos de Deus para o seu povo e dificuldades outras viriam para recompor o nível de fé do mesmo. Diferentemente, Elias esperou com paciência e fé pelo momento certo de orar ao Senhor e ver as maravilhas que ele operou. Mas algo ainda deve ser considerado sobre a grande batalha espiritual do Monte Carmelo. A primeira ação de Elias, quando chegou a sua vez de invocar ao seu Deus, foi reconstruir o altar do Senhor que estava destruído. Ao fazer isto, ele convocou o povo para que se aproximasse e visse aquela lição. Foram repostas e reorganizadas em sua devida ordem as 12 pedras do altar, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, ou seja, era uma lição para todos ali de que nossa vida deve ser sempre organizada como um altar para o permanente serviço do Senhor e que não devemos adorá-lo de forma displicente e vulgar. Outro aspecto que denota essa verdade a ser aprendida é que Elias fez de tal forma esse trabalho de organização do altar e da oferta que sua oração fosse feita exatamente na hora do sacrifício da tarde. Tudo em ordem, reverência e decência. Em seguida, fez uma oração solene e breve, sem espetáculos e danças e saltos e automutilações, como o fizeram os profetas de Baal e Azerá. Deus não espera por shows como os que têm sido vistos em muitos cultos por aí. Ele espera apenas corações sinceros e toda a reverência possível. Há muitos deuses sendo reverenciados em muitos lares hoje, deuses de diversas formas. Façamos a escolha mais sábia e prudente, a de dizer como o povo de Israel disse após essa manifestação extraordinária do Senhor junto a Elias: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Aprendamos com essas experiências de Israel e de Elias a esperar sempre no Senhor. Basta crer e confiar. Uma pérola de esperança para você. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, 5. Peço que você compartilhe esta mensagem com o máximo possível de pessoas, para que vejam também a bondade e o poder de Deus em nosso favor.